Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso Imersão na Inclusão. Hoje nós daremos início ao módulo 1, aula 1, o que é o autismo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é o autismo. O autismo, a criança que é autista, ela precisa ter 3 pontos principais. Ela precisa ter prejuízo na comunicação verbal e não verbal. Ela precisa ter prejuízo na comunicação social e ela precisa ter interesses restritos e repetitivos. Então, eu sempre gosto de falar que é necessário que você tenha essas 2 palavras em mente. Quais são as palavras? Estimulação e observação. Eu vou precisar começar a observar essa criança. O que essa criança sabe, o que essa criança não sabe, o que essa criança faz, o que essa criança não faz. Mais para frente, nós teremos uma aula que se chama Marcos do Desenvolvimento. O marco do desenvolvimento, ele diz qual é a idade e qual é a habilidade que a criança precisa ter. Porque eu não consigo desvincular, tia Sandrinha, porque eu tenho um filho autista. Então, vem sempre na minha mente exemplos, e eu vou compartilhar alguns exemplos com vocês. Porque a observação, ela fez parte da minha vida. Então, eu pensava assim, nossa, essa criança não tem isso. Ele não consegue fazer isso. Então, o Lucas, quando tinha 9, 10 anos, ele não conseguia atravessar a rua. E isso me incomodava muito. Então, eu comecei a observar o meu filho. E eu super indico para vocês terem esse olhar mais aguçado na observação. Tanto o papai, como a mamãe, como a professora, como se você tiver algum parente na sua família, um sobrinho, um primo. A observação ela é fundamental. Mesmo porque, quando você chega lá no médico, o médico vai pedir um relatório. O médico pede o relatório para a professora, o médico pede o relatório para a mãe, para a família, e eu preciso descrever esse comportamento, né? Lembrando que o autismo não é doença. O autismo, ele é comportamental. Então, muitas vezes, as famílias levam o filho, a filha no médico e o médico pede exame. Por que o médico pede um exame? Para descartar outras possibilidades. Então, às vezes, ele vai pedir um exame de sangue, e autismo não dá em exame de sangue. Às vezes, ele vai pedir um síndrome de X frágil, e aí possa ser que tenha a síndrome de X frágil, e possa ser que não. No meu caso, o médico descartou essa possibilidade. Então, ele pode pedir o cariótipo, que é um exame que, geralmente, quem tem síndrome de Down é pedido. Então, aí vai descartando as possibilidades. Todos os exames irão dar negativo, porque autismo não dá em exame de sangue. Como eu disse anteriormente, autismo ele é comportamental. Por isso que você precisa observar o comportamento desta criança ou desta pessoa. Lembrando também que, hoje em dia, muitos adultos estão sendo diagnosticados. Por quê? Porque hoje nós temos o diagnóstico, coisa que não acontecia há muito tempo atrás. Então, de acordo com aquele comportamento, o médico ele faz uma avaliação e, no final desse período de avaliação, ele vai dizer se essa criança é ou não autista. Então, esse acompanhamento ele é feito por uma equipe multidisciplinar, que pode ser por psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, né? E os relatos dos pais, os relatos da família e o relato escolar, que o médico ele sempre pede aquele relato da escola, como que essa criança se comporta na escola. Lembrando também que hoje nós estamos em 2024, é possível dar um diagnóstico para um bebê.
Então, assim, a ciência, ela vem avançando cada vez mais. Existe uma prevalência. Então, vocês dando uma olhadinha aí nos slides, nós já falamos o que é o autismo, que é um transtorno global do desenvolvimento, e essa pessoa tem um prejuízo na comunicação e na interação, tem interesses restritos. Não dá exames, o resultado não vai dar em exames médicos, né? As pessoas fazem para descartar essas possibilidades, ok? E agora nós chegamos em dados, em informações. No Brasil, ainda nós não temos, o IBGE, ele ainda não fez quantos autistas existem no Brasil. Mas nos Estados Unidos, recentemente, saiu uma informação que está aí no seu slide. A prevalência de autismo é atualizada a cada 2 anos nos Estados Unidos e considera apenas as crianças de 8 anos. Então, existe um número de uma criança em 36 crianças. Então, eu tenho uma criança autista em 36 crianças. Por exemplo, se você é professora, você vai ver que na sua escola, se tiver 4 ou 5 salas de primeiro ano, vai haver um aluno autista. E esse número ele vem aumentando porque existe esse diagnóstico. Nos Estados Unidos, existe esta informação. Essa informação ela foi divulgada no dia 26 de março de 2023. Então, o número ele vem crescendo porque hoje nós temos essas informações, nós temos esse diagnóstico e a ciência tem nos ajudado, o que não acontecia há muito tempo atrás. Por isso que é muito importante essa observação. Então, você vai observar a sua criança, o que ela faz e o que ela não faz, o que ela deveria fazer na idade que ela tem e o que ela não deveria fazer. Então, vamos lá para as características e sinais. O que eu tenho que observar? Por exemplo, metáfora. O que é metáfora? Metáfora é quando eu quero dizer algo com outras palavras. Então, por exemplo, eu falava assim para o Lucas, Lucas, segura na asa do bule, segura na asa da xícara. Aí ele ficava procurando a asa. E ele falou assim para mim, mãe, mas a xícara não tem asa. E eu falei, não, tem asa sim, olha a asa aqui. Aí ele falou assim, mãe, isso daí não é asa, isso daí é alça. Asa, quem tem é ave. E ele tem razão. Então, eu usei uma metáfora. Por exemplo, se eu dizer assim para vocês, olha, eu moro no final do mundo. O que é final do mundo? Então, dentro da mente do autista, ele vai imaginar outra coisa. Se eu, por exemplo, dizer assim para você, manga, o que é manga? Existe manga, que é uma fruta, e existe manga de blusa. Então, para o autista, as palavras elas precisam ser bem claras, bem específicas. Também pode acontecer de ele ter uma fala mimemônica. O que é fala mimemônica? É uma fala muito robotizada. Então, ele não fala com uma naturalidade, ele fala parecendo um robô. Também ele tem um andar meio que robótico. Então, quando o Lucas ele foi uma criança de creche, quando eu deixava ele na creche, o que acontecia? Ele entrava na creche, colocava os 2 bracinhos assim, e ele ia andando como se fosse um robô. E aquilo me incomodava um pouco. Eu falei assim, nossa, todas as crianças estão entrando naturalmente, ele está entrando desse jeito, e eu não sabia que poderia ser um sinal. Existe também algumas crianças autistas que andam na pontas do pés. Então, ele anda como se estivesse pulando. Também existem autistas que têm restrição alimentar. Então, por exemplo, o Lucas, até hoje, ele não come carne vermelha, porque eu não tinha muito hábito de comer carne vermelha na nossa família, e aí ele não aceitou quando nós fomos oferecer. Então, existem autistas que se alimentam de manhã,
com leite, à tarde com leite, à noite com leite, sempre aquela mesma alimentação. Eles não aceitam outro tipo de alimentação. Às vezes, o cheiro da alimentação, o cheiro da comida pode incomodar. Às vezes, a textura da comida pode incomodar ele. Então, ele rejeita esse tipo de alimentação. O barulho também incomoda muito, porque o sensorial é mais aguçado. Então, nós temos mais uma aula mais para frente que vai falar sobre isso. Então, hoje, existe tipo um fone que tampa o barulhinho externo, e isso deixa ele mais confortável, principalmente na igreja. Na igreja, o som é um pouco mais alto, o som é um pouco mais acima da média, né? Então, eles se incomodam com barulho. Às vezes, um caminhão que passa em alta velocidade, uma moto que faz barulho. Então, ele já coloca a mão assim no ouvido, porque chega a doer. Então, é um ponto de observação que eu preciso fazer, né, com essa criança. E eu posso ter uma folhinha do meu lado, com um lápis, e ir anotando qual é o tipo de comportamento. Para quando eu chegar no médico, eu não esquecer. Para quando eu chegar numa consulta, eu não esquecer. Então, quando o Lucas era pequeno, eu sempre fazia isso. Eu anotava o que estava acontecendo para eu chegar no médico e conversar com o médico. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. As estereotipias, o flapping, que são os movimentos. Então, ele tinha muitos movimentos, balançava muitos braços, balançava muito o corpo, levantava muitas vezes na igreja, levantava muitas vezes durante o culto, né? Então, isso incomodava tanto eu, como também incomodava as pessoas, e depois também nós iremos falar sobre isso, porque a igreja ela é um ambiente em que nós aprendemos que nós devemos nos manter sentados, não é verdade? Então, eles precisam aprender a sentar, então precisa ter um treinamento também para isso. E as estereotipias, nem todos os autistas têm. Então, é por isso que a observação é muito importante. Comportamentos inadequados. Por exemplo, quando eu vou para um casamento, qual é o comportamento que eu tenho que ter? Se você prestar atenção, o comportamento que eu tenho num casamento, ele é um comportamento diferente de uma festa de aniversário, por exemplo. Então, esses tipos de comportamentos eu preciso ensinar para ele, porque ele não consegue, muitas vezes, entender por si só. Então, quando eu ia para o casamento, eu sempre falava para ele, nós vamos para um casamento, vai ter uma cerimônia, depois nós vamos para a festa, eu não sei o que vai ter de alimentação na festa, nós precisamos esperar este momento da alimentação, demora um pouco, eu preciso fazer uma previsão do que vai acontecer, eu preciso avisar essa criança do que vai acontecer. E isso entra um pouquinho no que a gente fala que é rotina. Então, o autista, ele é muito habituado, ele gosta muito de rotina. Então, quando eu sair desta rotina, eu preciso avisar. Por exemplo, se todo final de semana eu tenho o hábito de ir para a igreja e eu vou ter um final de semana que vai ter um casamento, eu vou ter um final de semana que eu vou ter um aniversário, eu preciso avisá-lo. Olha, o próximo final de semana nós teremos isso para fazer, porque ele já cria dentro dele um bem-estar, porque ele sabe o que vai acontecer. Outra coisa também que acontece com o autista é, por exemplo, você ficar perguntando a mesma coisa sempre. Uma vez que ele já respondeu, você não precisa perguntar novamente. Isso causa uma irritabilidade. Então, eles são muito sensíveis. Por exemplo, se você pergunta assim, você quer comer pão com salsicha? Ele vai falar sim
ou não. Aí você não se contentou, por exemplo, com a resposta dele e você insiste. Ah, mas pão com salsicha é gostoso, tem um molinho, tem a batata palha. Aí ele vai falar assim, eu já falei não. Então, muitas vezes, a gente tem a sensação de que ele está sendo grosso, de que a criança está sendo grossa conosco, mas não é. Uma vez que ele já respondeu, dentro da mente dele, ele entende que você não precisa perguntar de novo. Também é interessante a gente trabalhar com o que ele mais gosta, com o que essa criança mais gosta. Então, por exemplo, se ele gosta de dinossauro, se ele gosta de carrinho, quando eu trabalho dentro da aprendizagem com o que ele mais gosta, eu vou ter um resultado melhor. Eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, tá bom? Existe outro ponto também, que é o olhar. Né, que muitas vezes, quando nós estamos conversando com eles, eles não olham dentro dos nossos olhos. Na verdade, não é que eles não olham, eles não têm um olhar com qualidade. Então, eu preciso direcionar esse olhar, pedir para que ele foque, que ele olhe, né, com qualidade, que ele preste atenção no que eu estou fazendo, no que eu estou dizendo. Muitas vezes eu pego o rostinho dele e viro para mim. Lucas, nós vamos fazer isso, e dou o direcionamento que eu quero. Lucas, vai acontecer isso. Pego assim, com carinho, o rostinho dele e volto para mim, para que o olhar dele se encontre com o meu. Então, é muito importante a gente saber lidar com isso e entender isso. Entender o que está acontecendo dentro da cabecinha deles, que muitas vezes tudo é tão óbvio para a gente, tudo é tão óbvio que às vezes nós pensamos assim, eu não preciso dizer isso, eu não preciso ensinar isso, e na verdade precisa, porque o que você quer, o que você deseja, não é tão claro assim para esta criança. Aqui na plataforma vai ter um documento que se chama Escala CARS. Essa escala CARS, ela vai dar uma base para você poder dizer se essa criança tem algum sinal, tem algum comportamento que se encaixa dentro do autismo. Então, quando você baixar, imprime bonitinho, você vai dar uma olhadinha que tem umas instruções. Essa escala, ela é contada do número 1 até o número 15, tá bom? Que são os domínios de habilidade. Por exemplo, se ele se domina com as pessoas, tem uma relação boa com as pessoas, se ele imita, se ele sabe conduzir a emoção, por exemplo, quando você está triste, quando você está alegre, se ele tem uma adaptação à mudança, por exemplo, mudança de escola, mudança de igreja, mudança de móveis dentro de casa. Então, geralmente, os autistas têm grande resistência a essa mudança. Se ele tem uma resposta visual, se ele tem uma resposta auditiva, né? Como que é o paladar dessa criança, como que é o medo, a ansiedade, quais são os níveis de atividade dele, quais são a impressão global dessa criança que você tem. Então, do número 1 até o número 4, você vai pontuando, ok? Lembrando que o número 1, ele é o menor número que você pode dar para essa criança. Por exemplo, ele tem dificuldade com pessoas. De número 1 até o número 4, que número que você daria? Ele não tem nenhuma relação com as pessoas. Ele tem extremamente dificuldades em relacionar com as pessoas. Então, você vai colocar o número 4. Não, ele se relaciona muito bem com as pessoas. Então, você vai colocar o número 1. Por exemplo, imitação. Ele consegue imitar, né? A gente sempre brinca com alguma brincadeira de imitação. Faz assim, pula, dança. Então, ele sabe fazer isso que você está pedindo? Ele tem uma imitação apropriada, então é o número 1. Ele tem uma imitação severamente anormal, então é o número 4.
Você vai fazer um por um, lendo aqui as orientações de cada domínio de habilidade, e no final vai sair um resultado. Então, por exemplo, se sair menos de 27, ele não tem nenhum sinal e nenhuma característica do autismo. Se sair acima de 30 até 36, ele é um autista leve. E se sair a partir do número 37, ele é um autista severo. Então, depois, mais para frente, a gente vai falar sobre os níveis também, porque o DSM-5, ele mudou algumas nomenclaturas. O DSM-5, ele é um documento que os médicos, os especialistas, eles usam, e tem os critérios das doenças, né, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, autismo, TDAH, transtornos de aprendizagem. Então, eu verifico aqui os critérios e daqui é que sai se a criança é autista, se a criança não é. Então, façam isso com muito amor e carinho, com muita cautela. Não significa que você vai poder dizer para uma mãe ou para um pai que essa criança é autista ou não. Quem pode fazer isso é o neuro, mas eu acredito que com isso vai te ajudar a daqui para frente ajudar essa criança, ajudar essa família. Mesmo porque também eu não posso chegar na família e dizer, o seu filho é autista. Eu, como uma professora da igreja, como uma professora da EBD, como uma professora que estou ali com as crianças, uma regente, de forma nenhuma eu posso dizer isso para uma mãe, mas eu posso ajudá-la, eu posso ajudar essa criança a desenvolver. Lembra no começo que eu falei que os nossos 2 pontos são observação e estimulação? Eu posso ajudar essa família com que essa criança se comporte melhor, com que essa criança seja estimulada e consiga fazer a diferença no meio em que está. Chegamos no final desta aula, espero ter contribuído com vocês e aguardo nesta imersão na próxima aula.